Retomamos o nosso seminário com o interessante tema da doença psicossomática à saúde integral, com a querida doutora Gláucia Lima, que é médica psiquiatra e psicoterapeuta, diretor do Departamento de Psiquiatria do Centro Hospitalar Barreira e Montijo e vice-presidente da AME Lisboa e autora de vários livros e vários artigos. Doutora Gláucia. Então, muito bom dia a todos. Eu gostaria de agradecer inicialmente a presidente da AME Norte, doutora Paula Silva, que me fez esse convite, e é com muito agrado que recebi esse convite para estar convosco nestes dias aqui no Porto. Gostaria também de congratular com todos vós, especialmente com as pessoas que vieram de fora do Brasil, com o vice-presidente da AME Internacional, doutor Décio, com os outros representantes das outras AMEs do Brasil e também aqui de Portugal, da AME Porto, e não sei se tem aqui algum representante da AME Coimbra, mas também é com muito gosto que estamos todos hoje unidos. Enfim, todos nós estamos aqui com o mesmo propósito de aprender todos juntos. Portanto, é sempre muito bom quando estamos unidos nesse propósito, porque todos somos da mesma classe profissional ou próximos à saúde mental, e estamos desbravando a saúde mental. Então, ouvi bem? Alguém fez assim? Não? Estamos todos tentando cumprir esse nosso papel nessa nossa jornada evolutiva, que é justamente tentar unir medicina e saúde nesse campo da espiritualidade. Então, é nesse propósito que então vamos nos encontrar nesses 2 dias, falando de medicina, de saúde, unindo esses 2 polos com a espiritualidade. Portanto, é com muito gosto que estou aqui convosco, que vou partilhar hoje esse tema que foi proposto pela doutora Paula, que é da doença psicossomática. A proposta foi doença psicossomática à doença. Eu disse, Paula, vamos falar da saúde, porque vamos fazer então esse encontro entre a doença psicossomática e vamos dizer, como colocar hoje o que é psiquiatria. Como já foi dito aqui hoje, eu sou psiquiatra na minha formação de base. Também me formei do Brasil, também sou daquela formada que entrou para a faculdade com 16 anos, portanto formada aos 22, e ainda muito jovem, acho que somos muito imaturos quando entramos para a faculdade, e efetivamente vamos tentar unir. Na altura que entrei para a faculdade, em 85, era assim que se entendia a doença psicossomática, e vamos contextualizar hoje como é que a psiquiatria entende a doença psicossomática. É um termo hoje, posso dizer já aqui, logo de início, que é um termo em desuso para a psiquiatria. Mas, entretanto, não deixa de ser falado, não deixa de ser abordado dentro da medicina, dentro da psiquiatria, dentro da psicologia, e como é que ele é falado na atualidade. Portanto, essa compreensão em saúde, juntando a espiritualidade que nós vamos trazer hoje. E como também já foi dito, sou então representante também aqui hoje da Associação Médico Espírita de Lisboa. E para iniciar a minha fala, eu gostaria de trazer para vocês então essa fotografia, que nós temos ali aquele médico que ficou muito conhecido na história da medicina, que se chama Jean-Martin Charcot. Portanto, esse médico, na sua história, no seu momento histórico, ele estudou bastante as doenças de caráter psicossomático, portanto, e ele estudou necessariamente uma doença que ficou muito conhecida como histeria. Não há aqui quem não tenha ouvido falar da histeria. Portanto, as mulheres, principalmente, eram muito conotadas com essa designação, que eram tidas e entendidas como histéricas. Por quê? Porque normalmente a histeria era uma doença de caráter psicossomático, lá aí está, que são doenças de caráter físico que têm origem na mente. Por isso o termo psicossomático. Essa terminologia psicossomático vem mente e soma. Junta esses 2 prefixos, psico de mente, soma de corpo, físico, e quer definir um conjunto de doenças cuja sintomatologia física tem origem na mente. Portanto, psicossomática. E a histeria
foi uma das primeiras doenças no século XIX estudadas, então, e designadas como uma doença de caráter psicossomático, ainda nessa altura, sem ter ainda essa denominação. E Jean-Martin Charcot, na Universidade de Saint-Pétri-Pierre, era um médico de medicina interna, começou a estudar essa doença e levou essa senhora jovem, mulher jovem, não é? Para numa posição de opstótono, que é essa posição em que todo o corpo da pessoa fica endurecido, para demonstrar aos seus jovens médicos naquela altura como uma pessoa em histeria poderia ficar. A histeria, só por curiosidade, na altura, era uma doença concebida como uma doença do útero, que vem também do grego histero, que quer dizer que o útero se deslocava, por isso que era uma doença das mulheres, portanto, era uma doença que o útero se deslocava no abdômen de um lado para o outro e subia para a cabeça. Portanto, então, era realmente uma doença das mulheres. Portanto, e aí essa contextualização histórica, na altura, um outro contemporâneo de Freud se interessou, que era Breuer, e de fato começou a estudar as doenças do útero, ou seja, as doenças do fundo histérico, e também o Freud também começou a estudar a histeria, e efetivamente foi feita a primeira conceptualização das doenças de caráter psicossomático. Esse termo na medicina foi cunhado nessa altura, e efetivamente desenvolveu a Fundação Americana Psychosomatic Society em 1942. A partir desta data, somente já no século XX, foi que nós vimos, através da escola psicodinâmica, através da escola psicanalítica, por isso é um termo muito ligado à escola psicodinâmica, à psicanálise, efetivamente nós vimos desenvolver o termo psicossomático, as doenças que têm origem na mente. Nós vimos ao longo da história, efetivamente, e o Décio estava a falar, eu tive aqui a rememorar até os mesmos plantões também de medicina, porque nós, quando somos jovens, queremos aprender tudo num dia só. E, efetivamente, nós estudantes que entrávamos nos bancos de urgência no 5º ano. Mas, para garantir um bom lugar nas urgências no 5º ano, nós começávamos a fazer urgências no 4º. Então, nós íamos acompanhar os médicos no 4º, não fazíamos nada, só observávamos, mas começávamos a fazer urgências no 5º. E as pessoas, não só mulheres, as pessoas que chegavam com doenças psicossomáticas, os nossos colegas mais velhos diziam assim, ela tem um DNV, que é um distúrbio neurovegetativo. O Décio deve lembrar dessa denominação, com certeza. Então, diziam assim, esta doente tem um DNV. Essa terminologia já diziam que eram mulheres histéricas, ou homens normalmente não apresentavam essa sintomatologia, eram mais mulheres. E normalmente os colegas não queriam atender. Então mandavam para os colegas mais jovens, ficavam para o interno, como ele dizia, ficava para o residente mais novo. O residente mais novo não queria atender, ia para o aluno do 6º ano. O 6º ano não queria atender, era do aluno do 5º ano. Portanto, ia sempre para o aluno menos graduado, que tinha paciência para ouvir as histórias das pessoas que tinham problemas mais psicológicos. E, efetivamente, era aquela mesma descrição, tudo que era mais complicado ia sobrando para o mais novo. Efetivamente, quem tinha a capacidade de ouvir um pouco mais. Portanto, efetivamente, a psicossomática evoluiu das investigações psicanalíticas, como eu aqui já disse, que buscavam a origem inconsciente das doenças. E aqui, quando a gente fala inconsciente, nós não estamos para remeter para aquele inconsciente que foi falado aqui pelo Gelson, mais ampliado, onde está a nossa sombra, onde está já no consciente do junguiano ou inconsciente transpessoal, ainda que não se falava disso, mas o inconsciente freudiano, da origem dos nossos sintomas. Porque para Freud, naquela altura, e aí, no desenvolvimento da psicanálise, tem o seu valor, no sentido de que todo sintoma psíquico opera um determinante inconsciente para o aparecimento desse sintoma. E nesse inconsciente freudiano existiu a origem das doenças, ou seja, o sintoma reflete uma causa inconsciente na origem do seu sintoma. E assim Freud definiu, estando aqui, a origem das doenças quando estudou histeria. E definiu nessa altura também os mecanismos de defesa, que seriam os mecanismos pelos quais o ego se defenderia de tudo aquilo que lhe fosse agressor. Tendo esses mecanismos de defesa, sendo sempre inconscientes. São aqueles mecanismos que nós utilizaríamos no dia a dia, como, por exemplo, a projeção, como a negação, como, por exemplo,
a introjeção de conflitos que operariam a nível inconsciente e também a conversão de sintomas físicos, que seria outro tipo de mecanismo de defesa utilizado para proteger-se de tudo aquilo que fosse necessariamente agressor no dia a dia, emoções que fossem suplantar-se a capacidade do indivíduo em superar a sua resiliência e, portanto, seriam recalcados a nível do inconsciente. Portanto, então Jean Charcot e Joseph Breuer, que não foi Bleuler, que Bleuler é outro contemporâneo também de Freud, que também ajudou nesse desenvolvimento da psicanálise, desenvolveram também esse processo. Aqui eu trago, então, a teoria topográfica da mente, que foi desenvolvida por Freud, que nessa altura desenvolveu essa noção de sintoma psíquico no desenvolvimento do inconsciente, no aparecimento do desenvolvimento e do sintoma psicossomático. Então, estaria no inconsciente esses sintomas que estariam recalcados, gerando no aparelho psíquico o desconforto emocional. Portanto, então quando é que isso começou a se falar? Se nós vamos ver na história, essa noção de histeria é muito antiga e esse termo foi usado pela primeira vez pelo pai da medicina, que aqui também hoje já foi falado pelo Décio, que foi o Hipócrates. Portanto, a primeira pessoa que falou nesse termo de histeria foi realmente o pai da medicina, que foi Hipócrates, porque a histeria era realmente caracterizada por queixas somáticas múltiplas, recorrentes, frequentemente descritas de formas dramáticas, não explicáveis por nenhuma condição médica reconhecida. Portanto, então já é um termo antigo e muito antes da Idade Moderna. Foi uma preocupação de Freud e somente no final do século XIX, Briquet associou a mulheres jovens que apresentavam queixas somáticas. No século XIX, final do século XIX, final do século XX, foi que houve uma preocupação taxonômica de definir de outra forma nos nossos manuais novos de classificações atuais. Mas, como nós sempre sabemos, existem pessoas que pensam muito além da sua altura. E isso nós podemos exemplificar, e eu fiz questão de marcar esse ponto, trazendo aqui a figura de Paracelso. Paracelso, ainda na Idade Média, foi um médico suíço-alemão que pensava muito para além da sua época e trazia uma noção muito interessante que eu fiz questão de vos trazer. Paracelso dizia que nós temos 3 corpos, um corpo físico, um corpo mental e um corpo espiritual. E quando esses 3 corpos estivessem em perfeita harmonia, existiria saúde. Então, ele foi um médico que pensou para muito além e para além da dicotomia mente e corpo. Portanto, e, obviamente, ele não teve muitos seguidores na sua época e estava para muito além dessa noção dicotomizada que acompanhou a medicina para além da idade contemporânea, para além da idade, por exemplo, para além da idade moderna, com o predomínio desse modelo cartesiano que marcou a medicina durante muito tempo, inclusivamente na idade de Freud, quando estabeleceu a doença psicossomática. Muito bem. Voltando a essa questão da idade moderna, eu trouxe aqui porque eu acho muito importante para a gente perceber como o nosso próprio modelo médico foi marcado por esse modelo cartesiano. E esse modelo cartesiano é muito importante e foi muito importante para o desenvolvimento da medicina e para o entendimento das doenças e para o desenvolvimento das especialidades médicas. Mas dentro desse modelo cartesiano, toda a separação total da mente e do corpo levou o surgimento do movimento materialista da medicina. O organismo humano foi visto como uma máquina. Houve uma separação da ciência, da fé, porque se vocês lembrarem bem, até antes dessa idade moderna, na Idade Média, as doenças eram de origem demoníaca. As doenças eram causadas por força da sobrenatureza, do sobrenatural. Portanto, então, a Idade Moderna foi marcada por essa separatividade. O homem visto como uma máquina, a ciência separada da religião. Portanto, e esse modelo cartesiano foi marcado pelos raciocínios lógicos e objetivos. Portanto, e isso teve uma importância muito grande, porque o homem, a medicina,
procurou a razão das doenças no corpo humano. Até a data, o corpo humano era um corpo que não podia ser aberto, portanto, nós não podíamos fazer uma dissecação no corpo humano. Então, a partir daí, poderíamos, então, dissecar o corpo humano, que podia ser aberto, e procurar a razão das doenças. Esse é um quadro de Rembrandt que mostra o médico abrindo o corpo humano e procurando a razão das causas dos sintomas no corpo humano. Portanto, mas isso também levou a uma outra coisa, esse paradigma materialista, e o reforço do paradigma materialista pôde depois desenvolver um outro paradigma numa outra direção, que foi o paradigma espiritualista. Mas antes dele, podemos observar aqui uma outra força, que foi, não está querendo mostrar, mas eu queria mostrar uma figura aqui que eu acho que é interessante, que eu vou tentar abrir. Era o paradigma das especialidades médicas, que era uma figura interessante, que era um homem todo fragmentado. Ou seja, essa fragmentação do homem levou ao desenvolvimento das especialidades médicas, levou ao surgimento da psiquiatria, da gastroenterologia, da cirurgia, portanto, levou à busca das especialidades médicas. A busca da procura do homem e da razão das disciplinas e da razão da origem das causas nos vários órgãos levou à fragmentação do homem. Então, do modelo cartesiano que nós vimos, dos raciocínios lógicos e objetivos, levou com que, dessa busca da separatividade da mente do cérebro, portanto, levou com que também fosse desenvolvido todo esse percurso que a medicina fez até a data, dessa fragmentação da conceptualização das doenças. E, nomeadamente, o reforço também das doenças psicossomáticas. Por quê? Se, por um lado, nós sabemos que existem doenças que têm origem na mente, nós também entendemos que certas doenças têm uma origem no sintoma mental, mas que, por exemplo, uma colite tem um maior reforço, tem uma maior apresentação, porque tem uma origem na mente, mas também ela está ligada àquele sintoma, como, por exemplo, as doenças inflamatórias intestinais, como também, por exemplo, a fibromialgia, mas numa noção ainda muito separatista da conceptualização, como nós vamos perceber, da doença. Entretanto, em 1980, no DSM-3, que é o Manual de Diagnóstico e Estatística pelo qual os psiquiatras e os psicólogos utilizam muito, nós utilizamos em psiquiatria e em psicologia muito dois tipos de manuais, quer o DSM-3, quer o ICD-10 ou o CID-10 para os brasileiros. Portanto, esse tipo de manuais dá uma certa noção e uma certa organização das nossas estruturas quando precisamos fazer diagnóstico, relatórios, e nos precisamos orientar e falar uma mesma linguagem. E, de certa forma, orienta esse tipo de taxonomia em termos de diagnóstico. E, em 1980, o DSM-3 designou a somatização como uma perturbação de somatização, afastando o conceito de histeria e de conversão. Até a data, e colocou essa denominação porque, de certa forma, todas as pessoas que eram conotadas como histéricas e como fenômenos conversivos, como eu falei inicialmente, eram conotadas como pessoas que não tinham uma patologia, que eram patologias fictícias. Ou seja, no sentido de que as pessoas que sofriam de um problema de conversão ou algum problema de histeria, as pessoas diziam, isso é coisa da mente dela, isso não existe. Ou seja, hoje a gente sabe que uma pessoa que tem um problema de somatização ou um problema, passa a expressão, psicossomático, tem realmente um problema real. É um problema que efetivamente ela sente. Ninguém pode negar que uma pessoa que tem um problema psicossomático, esse problema não existe. Portanto, e aquilo que o Décio chamou há pouco de solidariedade, eu daria outro nome, eu chamaria de empatia. Porque nós precisamos ter uma compreensão empática da pessoa que está à nossa frente. Nós temos que poder saber entrar no mundo do indivíduo, entendê-lo, compreendê-lo, para o doente que está à nossa frente saber que a pessoa que está à sua frente está a entender o que se passa com o seu mundo. Portanto, e nesse sentido foi que nesse manual desapareceu essa conceptualização. E eu acho que isso foi um grande avanço da psiquiatria e da medicina, porque abolindo esse nome que dava uma conotação muito estigmatizante ao problema, porque era muito falando tem um DNV, tem um tubo neurovegetativo, era como se dissesse que ele não tinha, ou seja, para não dizer que ele tinha um piti.
Ou seja, porque nós chegávamos na urgência e ele dizia assim, a Lígia também está ali dizendo assim, é isso mesmo. Quem está no Brasil sabe. Então, fulano tinha um piti. Isso era muito grave, era assim, era um piti infectado. Então, o doente ficava assim, mas o que é que eu tenho? Eu tenho uma doença muito grave? O doente não sabe qual era a linguagem que a gente estava a utilizar. Mas os médicos sabiam, olha, fulano tem um piti, ou um piti infectado, doença, esse cara tem um problema muito grave, não era nada. A gente estava dizendo que ele não tinha nada, estava a inventar. Portanto, e efetivamente, na nossa cabeça, do médico inexperiente, do interno que estava a ouvir aquela conversa, ia já atender com muito mau humor, porque ia perder tempo com um doente que não tinha nada. E efetivamente, para o psiquiatra, ele tinha tudo. Estava num grande sofrimento, era a forma dele falar na sua linguagem. Portanto, a linguagem do seu sofrimento era corporal. Portanto, é efetivamente através de um sintoma psicossomático. No DSM-4, TR, que foi uma revisão do DSM-4, foram designadas perturbações somatoformes. E essa designação, por trás disso, não é somente o manual que muda de nome. Portanto, há uma justificação para isso. Então, quando muda de somatização para somatoforme, quer dizer o seguinte, o somatoforme tem a forma física, mas o problema, no fundo, tem um fundo psicológico. Ou seja, efetivamente não quer dizer também que ele não exista, ele é real. É um problema psicológico, porque nós, psiquiatras, e nós, psicólogos, e nós que não somos nem psiquiatras nem psicólogos, temos que entender que as pessoas que têm problemas psicológicos têm problemas, eles existem. Porque nós costumamos dizer assim, a pessoa tem um problema psicológico, isso não é nada. Não, ele existe. E os problemas psicológicos somatizam-se e tornam-se doenças. E nós sabemos isso pela espiritualidade. Portanto, quando o problema existe no nível físico, ele já se consubstanciou na matéria. Mas ele existe primeiro aonde? No espírito. E o espírito somos nós, é a nossa mente que está aqui a funcionar, que se traduz através do nosso perispírito e depois se consubstancia aonde? Na matéria. Então, nós que estamos nessa noção de espiritualidade, temos a obrigação de saber isto. Temos dever moral de atender da mesma forma. Uma pessoa que chega numa urgência, num consultório, é nosso amigo, é nosso parente, é nosso familiar, que nos acolhe com um problema psicológico, a gente diz, isso é psicológico. Não, isso é real. É tão real quanto alguém que já vem com problema físico demonstrado e que está ali à nossa frente com uma gastrite, a gastrite e a úlcera é o ponto final do problema psicológico que lá está. Portanto, que vai depois se tornar uma úlcera, ou que depois vai se tornar uma dor qualquer física, que é o ponto final daquele problema que já está aqui sendo gerado a nível psicológico. E no DSM-5, como é que ele aparece? O DSM-5 é o último manual que foi lançado em 2013 pela Associação Americana. Os DSM são lançados pela Associação Americana, que no fundo nós costumamos seguir mais do que o próprio da OMS, que são os CIDs. Portanto, isso surgiu como perturbação de sintoma somático, que é uma denominação mais genérica e menos estigmatizante. Foi essa a função. Portanto, eu tenho que acelerar um bocadinho, porque eu tenho aqui tanta coisa para vos dizer, que eu vi que vou ter que depois sair a galopar. Então, a perturbação de sintomas de somatização seria qual a definição? As perturbações de somatização englobam um conjunto heterogêneo de entidades nosológicas, cuja principal caracterização assenta na dualidade mente e corpo, mais concretamente no papel que a condição psicológica exerce na manifestação de sintomas físicos e vice-versa. Atenção, o vice-versa é muito importante, porque também os sintomas físicos geram as condições psicológicas, não há dúvida. Porque normalmente, esse vice-versa é muito interessante, porque normalmente nós só pensamos na condição psicológica que gera o sintoma físico. E nós não pensamos no sintoma físico que gera uma situação psicológica. E isso é muito real. Quantas pessoas têm problemas físicos que geram traumas psicológicos imensos? Por exemplo, situações de disfunção sexual, que geram traumas psicológicos terríveis. Portanto, e isso também se inclui aqui. Portanto, e por isso são perturbações de sintomas físicos nesse momento a denominação. De uma forma geral, é assim que se apresenta no DSM-5, é perturbação de sintoma somático, que depois tem também as outras classificações, como perturbação de conversão, como perturbação de ansiedade de doença, que desapareceu, por exemplo, aquele nome horrível, perturbação hipocondríaca, que era aquelas pessoas que tinham mania das doenças, portanto, que era muito estigmatizante.
Portanto, então saíram todos os termos que poderiam gerar algum estigma de doença, trazendo a noção de que o sintoma mental é muito importante. Então, isso, penso eu, e pensam os psiquiatras e os psicólogos, que foi um grande avanço da psiquiatria no entendimento do sintoma psíquico para o doente. Portanto, então a doença psicossomática, e todas as vezes que eu colocar psicossomática aqui, eu vou colocar entre parênteses por essa asseveração. Por quê? Porque realmente, na atualidade, nós não utilizamos, propriamente dito, a terminologia doença psicossomática, somente como uma descrição genérica do problema. Porque, na realidade, quando nós falamos em psicossomática, nós estamos a falar de todas as doenças, porque todas elas têm um componente mental. O entendimento da psiquiatria hoje, e isso já podia ser o título de conclusão se me mandassem calar a boca. Eu diria assim, atenção, meus senhores, que assim, hoje em dia, a psiquiatria entende que todas as doenças têm um componente psíquico. E isso foi um avanço brutal para a psiquiatria e para a psicologia. Todas as doenças hoje têm um componente mental, têm um componente psicológico. E por isso é que esse termo, psicossomática, deixou de existir. E por isso é que nós caminhamos para onde? Para o entendimento da saúde integral. É por isso que isso é importante. E por isso que esse termo, essa palestra hoje foi sugerida ser falada dessa forma. Porque todos nós hoje caminhamos para entendermos o processo de saúde como um processo de saúde integral do indivíduo. Não temos que pensar em capelinhas dentro de nós. Não há o problema do meu estômago, não há o problema do meu intestino ou do problema do meu coração. Todos nós temos que entender a nossa saúde como um processo de saúde integral. Não posso pensar que eu tenho o meu estômago bem se eu não tenho a minha mente tranquila, se eu não tenho o meu espírito em equilíbrio. E esse é o processo de saúde integral que todos nós precisamos entender, praticar e promover como um processo de promoção de nossa saúde. E é por isso que quando nós falamos em psicossomática, nós estamos a falar de uma forma genérica, porque todas as doenças têm um componente psicológico, certo? Mas, habitualmente, a causa principal da manifestação é física, tendo uma origem, uma perturbação emocional. São situações que, normalmente, alguns tipos de doenças realmente, apesar de todas as doenças no nosso organismo terem um componente psicológico numa visão da psiquiatria atual e muito mais na visão espírita, agora diria eu, algumas doenças têm um componente mais acentuado. Pronto. Nomeadamente as doenças inflamatórias intestinais, nomeadamente algumas doenças cujos pontos de fragilidade são realmente mais tocados. Por isso foram essas as primeiras doenças que foram, por exemplo, diagnosticadas como doenças psicossomáticas. Por exemplo, psoríase, vitiligo, doenças de pele, e por isso asma, e eu vou aqui citar algumas. E, nomeadamente, essas foram as primeiras doenças chamadas doenças psicossomáticas, fibromialgia e etc. Eu não poderia deixar de dizer aqui uma questão que é muito importante, que é trazer para vocês a dimensão do corpo. Por quê? Porque quando nós temos a nossa mente em desequilíbrio, o nosso espírito está em desarmonia com o nosso perispírito, o nosso corpo acusa. E a formatação está desajustada, não saiu aqui quem é o autor dessa fala. É Pio d'Abreu. Pio d'Abreu é um psiquiatra de Coimbra, muito conhecido em psicopatologia. E Pio d'Abreu diz o seguinte: a falta de harmonia encontrada nos movimentos corporais, na ausência de condições fisiopatológicas, denunciam contradições psicológicas, podendo ser expressivo da desarmonia do espírito. Isso podia ser um espírito a falar, ou poderia ser um espírito a falar. Portanto, e é isso que nós acreditamos, que quando existe uma desarmonia que opera a nível do nosso espírito, em todas as nossas dimensões, seja no nosso consciente, seja no nosso inconsciente, isso vai se expressar nas nossas emoções, no nosso corpo físico. Portanto, ainda citando Pio d'Abreu, ele diz o seguinte: as experiências de vida de uma pessoa influenciam o seu corpo. O corpo, por sua vez, molda a sua personalidade, tanto por quanto por ele é moldado, dessa forma que todo o passado vivido se encontra no seu presente.
E quando nós falamos, e aqui como espírito eu dizia, passado de vida presente ou passado de vida passada, porque trazemos os nossos arquétipos pessoais o nosso passado. Portanto, indo para adiante, aqui estão aquelas doenças que eu disse inicialmente há pouco, que são alguns pontos de fragilidade, por exemplo, algumas doenças que têm um maior caráter psicossomático, não é? Por exemplo, eu vou citar só alguns: a psoríase, hipertensão, asma, gastrite, colite, fibromialgia. Vou passar mais adiante, porque isso daqui a pouco da Santa ali balançando ali o tempozinho. Portanto, há uma questão que é muito importante que eu gostaria de referir, que há uma questão cultural, portanto, porque é muito importante, porque as culturas muitas vezes valorizam o sintoma físico e desvalorizam o sintoma psicológico. Portanto, efetivamente, isso que eu falei há pouco, nós temos que valorizar o sintoma psicológico porque ele é muito importante, mas também uma vulnerabilidade genética aumentada em pessoas que têm, por exemplo, uma propensão por sintomas mais psicossomáticos, ou de expressão física desses sintomas. Portanto, e com o advento ou paradigma da espiritualidade, como eu disse, no século, na idade contemporânea, quando houve, portanto, com René Descartes, Galileu, Newton, que houve uma preponderância do paradigma materialista. Quando eu disse isso, quando há uma preponderância de um paradigma, o próprio universo conspira no sentido de um paradigma numa outra direção. E todo o nosso universo foi preparado, a nível espiritual, para que houvesse o advento do paradigma espiritualista no século XX. Portanto, e houve então o aparecimento do espiritismo nos finais do século XIX. Portanto, e o paradigma do século, o paradigma espiritualista sendo trazido através do espiritismo, veio nos trazer a existência do espírito, da imortalidade da alma, da existência do corpo espiritual, da lei de causa e efeito e da pluralidade das existências. E com esse paradigma, obviamente, nós podemos então trazer as dimensões do ser integral, integrando esta realidade e mostrando que somos realmente seres espirituais com experiências humanas. E essa dimensão nos transforma completamente a noção de doença psicossomática, como é óbvio, e de uma forma completamente dos processos existenciais pelos quais nós temos que passar na nossa reencarnação. Portanto, trazendo Jung também a psicologia integral, todo sintoma psicossomático pode ser um meio para que o processo de autoconhecimento possa acontecer. Portanto, segundo Mello Filho, que também é outro autor que fala muito em psicossomática, a expressão de doença psicossomática foi utilizada inicialmente para se referir àquelas doenças que eu aqui falei, como colite, hipertensão, asma, etc., mas também depois foi se percebendo que essa concepção poderia ser utilizada para qualquer doença, também que aqui eu já falei. Eu trouxe como exemplo, para exemplificar aquilo que eu estou aqui a dizer, aplicado, por exemplo, à depressão. Pronto, vamos aplicar este modelo que eu estou aqui a dizer, que todas as doenças têm um componente mental, e vamos aplicar esta realidade específica, por exemplo, não somente às doenças sistêmicas, mas como, por exemplo, ao modelo da depressão. Por exemplo, nós sabemos hoje que existiu, no final na década de 60, nos finais da década do século passado, nomeadamente na década de 70, a depressão era concebida como uma desarmonia no modelo monaminérgico. O que isso quer dizer? Queria dizer que se houvesse uma alteração na serotonina, na dopamina e na noradrenalina, a pessoa ficaria deprimida. Nós sabemos hoje, como espíritas, de uma forma geral, que isso é um modelo muito restritivo na compreensão da depressão. Existe muito mais do que isso para nós compreendermos a depressão, quer do ponto de vista pessoal, quer do ponto de vista espiritual, quer do ponto de vista transpessoal, no sentido das vivências pessoais, no sentido das suas vivências reencarnatórias, quer do ponto de vista também da espiritualidade do indivíduo. Mas também quer do ponto de vista orgânico. Hoje em dia nós compreendemos a própria depressão como um desequilíbrio sistêmico, no sentido de que a própria depressão hoje em dia é entendida como uma doença psicossomática, no sentido de que
vários sistemas no organismo hoje em dia estão alterados, não somente aquela cascata de sistemas monoaminérgicos que seriam a dopamina, serotonina e a noradrenalina estão alterados. Ou seja, aquela primeira conceptualização da depressão está hoje em dia em desuso. Isso eu quero dizer o quê? Eu não sei se vocês conseguem ver bem aqueles nomes, mas eu vou não tem aqui um ponteiro. Mas ali em cima está o nosso cérebro. E no lado direito tem os fatores neurotróficos do cérebro que influenciam a nossa neuroplasticidade. Porque o cérebro de uma doença, o cérebro de um doente deprimido, ele começa a atrofiar numa região que se chama hipocampo, que é uma região que está relacionada com a memória. Essa área aqui é a área dos fatores neurotróficos, que está relacionado com o hipocampo, que está relacionado também com fatores de memória, concentração e atenção. O cérebro de uma pessoa deprimida nunca será um cérebro de uma pessoa que efetivamente terá uma boa concentração, uma pessoa que precisa ler várias vezes um livro para se concentrar, para ter uma boa atenção. Por quê? Esses fatores aqui estão baixos. Portanto, do lado de cá tem a dopamina e a serotonina que também vão estar alterados. Aqui tem os fatores de estresse e da depressão. A acetilcolina, que influencia a nossa glândula suprarrenal, também vão se alterar. E vão alterar outro fator também no nosso organismo, que é o cortisol, que são os glucocorticoides. Os glucocorticoides também influenciam no nosso sistema imunitário, baixando a nossa imunidade. A nossa imunidade estando alterada, também vai alterar a nossa célula a nível microcelular e macrocelular. Ou seja, alterando também os macrófagos. Isso diminui a nossa imunidade, ou seja, e faz lesão celular. Portanto, então, isso volta a alimentar aqui as nossas células, aumentando as citoquinas, que também aumenta a produção das enzimas inflamatórias no nosso cérebro, no nosso sistema. Ou seja, aumenta as enzimas pró-inflamatórias e as citoquinas a nível de todo o nosso sistema. Então, isso quer dizer que todos os indivíduos deprimidos têm menos fatores neurotróficos no cérebro, mais citoquinas inflamatórias no todo o organismo, têm maior predisposição a doenças inflamatórias intestinais, acidentes cardiovasculares e acidentes também a nível cerebral. Então, o que é que acontece? Portanto, aqui está a hipótese da depressão. Então, altera funções monoaminérgicas, glutamato está aumentado. O glutamato é um aminoácido cerebral que é um aminoácido excitatório do cérebro, diminui o GABA, que é um aminoácido que ele diminui a excitação cerebral, imunologicamente aumenta as citoquinas inflamatórias, diminui a imunidade. Então está tudo aí explicado como todo o nosso sistema orgânico fica alterado. Outra imagem que mostra isso, todas as nossas glândulas no organismo também se alteram. Ou seja, a própria depressão deprime todo o nosso sistema orgânico. Portanto, nós ficamos todos nós em hipofuncionamento. Então, por isso é uma imagem que está presente, por exemplo, em muitas outras doenças. Eu estou falando da depressão porque estou falando da psiquiatria. Mas existem muitas outras doenças. Ou seja, por isso é que, efetivamente, todas as doenças alteram todo o nosso sistema orgânico. E isso é um avanço que hoje a medicina pode nos mostrar. Por isso é que existe hoje, na depressão, existem essas comorbilidades. Com o quê? Com a obesidade, com síndromes metabólicos, com a diabetes, porque todo o nosso sistema das glândulas começam, então, a hipofuncionar. Com doenças cardiovasculares, com doenças infecciosas. Por quê? Porque a imunidade baixa. Com as doenças autoimunes e também com os cânceres, porque aumenta as células dos macrófagos, aumenta de fato a produção de macrófagos e etc. Portanto, existe essa comorbilidade com todas essas doenças que aqui estão. No entendimento da espiritualidade e do espiritismo, então, para a psicossomática, a causa da doença está na mente. Para a doutrina espírita, a causa da doença está no espírito enfermo. Portanto, a manifestação física seria consequência servindo para aprimoramento do espírito. Portanto, com essa noção da espiritualidade, da compreensão do ser imortal, é isso que o paradigma espiritualista vem nos trazer. Portanto, todas as nossas perturbações de vida, através da doença,
do sofrimento são entendidos então como reajustes evolutivos. E isso que nós temos que compreender quando nós abraçamos a doutrina espírita. Não como dor, não como sofrimento, não como uma forma de que estamos a pagar, mas quando a dor e o sofrimento nos bate à porta, nós temos que entender que são necessariamente ajustes que nós estamos a fazer para nós próprios, para a nossa saúde integral. E aí entra a noção de saúde integral, porque de fato não que nós tenhamos, esse é o meu karma, como uma coisa pesada, como um fardo. Por que isso me aconteceu agora na minha vida? Que karma! Não, eu estou a me libertar. Vamos entender a doença como uma libertação e não como um fardo pesado que aconteceu na minha vida. É muito difícil entender isso. Principalmente quando a dor nos bate à porta, quando é um familiar próximo, quando é de fato alguém muito querido. Mas efetivamente temos que entender isto como uma possibilidade evolutiva. Portanto, Emmanuel diz o seguinte, e eu acho isso, e eu repito isso muitas vezes, que já me ouvi falar muitas vezes dessa frase. A saúde é a perfeita harmonia da alma, para a obtenção da qual, muitas vezes, há necessidade da contribuição da moléstia e de deficiências na terra. Mas nós não entendemos isso. E muitas vezes, quando a doença nos bate à porta, a primeira coisa que a gente faz é barganha com o céu entre aspas. A gente faz promessa, a gente esquece que a espírita vai fazer promessa para a igreja, a gente pede a Deus uma hipótese, porque a gente não aceita a doença como um processo de crescimento espiritual. A gente nega o primeiro passo e depois a gente um dia vai aceitar, quando a gente entender que é um processo de purgação das nossas próprias mazelas. A gente está para pôr para fora, então a gente põe de vez. A gente está pôr para fora o que não presta em nós. Não é? Então, muitas vezes, a doença é uma contribuição para o nosso processo evolutivo. É quase um presente para nós próprios, para a gente pôr para fora as nossas emoções em desalinho. Vai me mostrar o quê? 5. Pronto, vamos embora. Então, o que isso quer dizer? E vamos lá ver. Vamos sintetizar. E será que o Espiritismo está em sintonia com as neurociências? Será que o Espiritismo está em sintonia com a evolução dos dias atuais? Então eu trouxe esse senhor de gravatinha borboleta, que em 2000 recebeu um prêmio Nobel. Chama-se Eric Kandel. E Eric Kandel dizia assim, já não pensamos que certas doenças mentais, que as doenças afetam os estados mentais através de mudanças biológicas no cérebro. Na verdade, o princípio subjacente à nova ciência da mente é que todos os processos mentais são biológicos. E em um primeiro momento a gente pensa, ele está a dizer, isso é o paradigma materialista. Não, não é. Ele está a dizer que todos os processos passam pela mente, mas não só. Eles não ficam na mente. Eles passam pela mente e depois se processam por todo o corpo. E isso é um paradigma integralista. Ou seja, integralista porque passam pela mente, mas se expressam através do corpo. E isso é que a neurociência vai nos dizer, também afirmando que existe a neuroplasticidade. Porque as nossas vivências mudam o nosso cérebro. Porque quando eu entrei no curso de medicina, lá em 1985, na primeira cadeira de neuroanatomia, eu aprendi que uma pessoa que tinha um AVC não regenerava o seu cérebro, não recuperava a memória, não recuperava funções. E isso hoje não é entendido assim. Porque existe o conceito de neuroplasticidade. As experiências vividas, ou seja, fisicamente, mudam e alteram o nosso cérebro no conceito de epigenética que nós vamos ver amanhã através do Décio. Portanto, e passando adiante, no mundo maior, André Luiz diz o seguinte, a nossa mente age no organismo perispirítico com poderes muito mais extensos, à mercê da singular natureza que ele presentemente nos define e forma. Isso é feito através de quê? Do nosso perispírito. E se nós queremos ter saúde integral, vamos pensar positivo, vamos ter emoções positivas, vamos pensar no amor, vamos gerar amor, vamos vibrar no amor. Vamos entender que nós somos motores, geradores de coisas boas ao redor das pessoas com quais nós estamos. Portanto, o processo de doença, então, seria originário no nosso perispírito. Portanto, eu gostaria de trazer aqui Joana de Ângeles, no livro Refletindo a Alma, que ontem foi aqui falado pelo Gelson, na visão espírita. Conhecemos o processo da evolução que se encarrega de imprimir no corpo as conquistas do espírito, mediante quem? O perispírito, transferindo de uma para outra existências as cargas emocionais que necessitam ser reparadas
e bem dirigidas ou ampliadas a benefício da saúde integral. Portanto, tudo aquilo que nós vivenciamos no presente é a reparação ou a ampliação daquilo que nós necessitamos. Para quê? Para realmente ter a saúde integral. E necessariamente estamos muitas vezes ampliando emoções de quê? Da nossa culpa. Então vamos ter atenção àquilo que a gente sente no presente. Vamos expurgar a nossa culpa. Vamos expurgar principalmente o nosso remorso, que são as emoções dolorosas do nosso perispírito, do nosso espírito, que muitas vezes ficam marcadas no nosso perispírito, na nossa mente, e expurgadas do nosso perispírito, transformando em doença física. Portanto, eu trazia aqui o modelo biopsico-socioespiritual, que é um modelo integrativo, que nós na psicologia do espírito, portanto, demonstramos. Para concluir, a saúde integral, a doença é então entendida como consequência das emoções em desequilíbrio, em processo de reajustamento. A doença surge como manifestação física. Esse entendimento possibilita o indivíduo tornar-se mais resignado, mais resiliente e mais feliz. Qual seria, então, para ter a saúde integral, qual seria, então, o antídoto? Emmanuel diz em Religião dos Espíritos: o único antídoto eficiente contra o império do mal em nós próprios é a prática do bem. Ou seja, é sermos pessoas melhores. Portanto, se calhar, esse é o melhor entendimento para que nós possamos gerar em nós próprios uma melhor saúde. É procurarmos ter um sentido para nossas vidas, procurando sermos pessoas melhores. Quando nós procurarmos fazer ao outro aquilo que que o outro nos faça a nós próprios, e procuramos ser pessoas melhores, então nós vamos ter melhor saúde. Emmanuel com isso nos diz tudo. Expressando bondade e educação. Essa é a mais alta fórmula para a solução dos nossos problemas. Portanto, a proposta em saúde integral, e isso é o meu último slide, penúltimo. O indivíduo é ativo na construção de um mundo interior mais equilibrado. Ou seja, também foi falado pelo Gelson, pelo Décio, que nós tentamos terceirizar a nossa saúde. Nós procuramos que o médico resolva o nosso problema. Nós tentamos que o terapeuta resolva os nossos problemas. Isso está nas nossas mãos. Se nós não mudarmos a atitude, não é o comprimido que nos vai curar, não é o espiritismo que nos vai curar, não é a casa espírita que nos vai curar. Nós temos que mudar a atitude. Nós temos que ser pessoas melhores. É responsável pela promoção de estilos de vida mais saudáveis e pelo equilíbrio de quem? Das nossas emoções. Sermos responsáveis pelos processos de saúde e de doença. Como o Décio também disse, se nós não deixarmos de comer coisas que não devemos, se nós não deixarmos de praticarmos coisas que nos fazem mal, porque somos o quê? Autores da nossa evolução espiritual. E, finalmente, antes que a Sam me expulse daqui de cima, ter saúde integral é promover uma evolução ecológica, e ecológica no sentido mais profundo, que possamos entender, profunda do ser humano, em harmonia com as suas emoções, com o todo integral e com o todo universal. Muito obrigada pela vossa atenção e estou muito grata a todos vós.